Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E nesse programa a gente fala com jovens do Brasil e do exterior. E jovens de todas as idades. Eu sempre gosto de lembrar que a juventude, tá aqui dentro da cabeça. Uma alegria ter você aí do outro lado, participando com a gente. Sentado à mesa, é como se estivéssemos aqui juntos, sentados à mesa, conversando sobre o tema do programa que você vai saber daqui a pouquinho. Se você assistiu o programa na semana passada, você até já sabe. Se não assistiu por quê? Vai lá, entra no YouTube, assiste o programa também da semana passada. Pode assistir depois desse aqui, não tem problema não. Você vai entender essa sequência que a gente está abordando. E isso é muito importante. Para você, jovem, que está fazendo escolhas, escolha do seu futuro profissional, é importante você acompanhar, porque nós estamos vindo numa sequência, e daqui a pouquinho você vai saber exatamente qual o tema de hoje. Nós estamos vindo numa sequência focada em futuro profissional a partir de análise de profissões. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Está no YouTube? Já sabe? Curta, comente, compartilha, fale de onde você está nos assistindo, fala se você gosta desse programa, vai lá, escreve lá, manda um abraço pra gente, a paz do Senhor, vai lá, coloca. Isso é muito bom, você não sabe quanto isso ajuda a projetar esse conteúdo dentro da plataforma. Está nos assistindo dentro da programação da TV Manaim, canal aberto, TVRO, enfim, nas multiplataformas pelas quais a gente transmite. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Vamos ver quem está aqui? Muito bem, olha só, o grupo de jovens está aqui, sempre um grupo muito bonito que está aqui de jovens. Servo do Senhor é bonito, é um negócio impressionante. Né? A começar por a gente aqui, né, Tiago? Pelo menos para alguém, né? Pelo menos para alguém. Tiago Costa, paz do Senhor, Tiago, tudo bem? Paz do Senhor, jovens, os irmãos que estão nos assistindo. Estou aí de volta. Tiago, você vai eu conto com a sua compreensão, que eu não vou ler o seu currículo de novo. Tranquilo. Porque no programa passado, o programa quase todo foi lendo o seu currículo. Então a gente já parte para a sequência. Quem quiser saber, assiste o programa semana passada. Minha colega Estela, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Tiago, jovens aqui do estúdio. Paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. E hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa série de carreiras, para você que está aí do outro lado possa conhecer um pouquinho mais sobre tantas carreiras que a gente tem. E hoje nós vamos continuar falando sobre as engenharias. E para isso, o Samuel vai se apresentar e fazer a sua pergunta. A paz do Senhor. Amém. Como a Estela disse, meu nome é Samuel, sou da igreja de Vila Capixaba, Cariacica, sou técnico mecânico, estou cursando engenharia mecânica também. Minha pergunta é, sendo a engenharia uma área tão técnica e tão complexa, como podemos explicar para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de faculdade, que acreditamos em uma coisa que não tem explicação? Como, por exemplo, quando vamos consultar ao Senhor acerca de um emprego e o Senhor não permite, como vamos passar para os nossos colegas? Isso é interessante na nossa vida como servo, porque a gente sabe que existe uma diferença entre ciência e fé. A ciência, ela fala das coisas dessa vida, daquilo que é para esse momento e é salutar. Nós temos que estudar, temos que progredir academicamente, nos dedicarmos no estudo para entendermos tudo aquilo que está envolvido na nossa profissão, nas profissões que são adjacentes às nossas profissões. No caso dos engenheiros, vocês vão ter que entender como é que funciona a cabeça do arquiteto, como é que funciona a cabeça daquele que é o pedreiro que está lá na ponta. Então, isso é importante, você conhecer toda essa dinâmica. Mas nós temos algo a mais, que é a parte espiritual, que é a fé. E essa questão desse explicar para uma pessoa que às vezes não tem essa experiência, é justamente por isso, porque ela não tem uma experiência com o Senhor. Então só pode entender aquilo que é do Espírito as pessoas que também têm o Espírito. Por isso que a palavra diz, olha, o Espírito do Senhor testifica no Espírito do homem, que vocês são filhos de Deus. Então o Espírito do Senhor testifica em nós. Então é difícil mesmo você chegar para uma pessoa que não tem uma experiência. E não só fala de consulta para lá, fala de oração. Às vezes está com um problema no trabalho e você às vezes solta por acaso para quem que não tem uma experiência. Não, vamos orar que o Senhor vai dar uma bênção. Mas orar o quê? Eu vou ter que ir para o livro. E na oração o Senhor, Ele nos abençoa. Até uma experiência que eu me lembrei minha, eu sou militar, né, aposentado, mas estava na ativa há pouco tempo e era do setor de engenharia da polícia aqui do estado. E nós tínhamos feito uma subestação, Josias, tínhamos gastado lá quase 2 milhões para fazer a subestação, e a subestação deu um problema no disjuntor,
E para quem conhece dessa área, o disjuntor de uma subestação ele é todo parametrizado. Você tem vários comandos que você tem que fazer nele. E a subestação caindo e toda hora caindo, e o comandante-geral já apertando a gente, ó, nós gastamos um dinheirão, o negócio não está funcionando. E de repente, nós estávamos numa reunião, e a reunião começou, e o Senhor começou a falar comigo, olha, faz esse parâmetro, muda aquele parâmetro assim. Quando acabou a reunião, eu fui lá fazer o parâmetro que o Senhor tinha mandado. Rapaz, não caiu mais, está funcionando até hoje. Porque o Senhor, ele nos auxilia. Aí você vai explicar isso. A pessoa foi e me perguntou, Tiago, como é que você teve essa ideia? Não, Deus me deu uma benção, mas você vai explicar que o Senhor falou com você? Não, esse camarada tá ficando doido. Mas nós não, nós temos uma experiência com um Deus que é vivo, um Deus que opera na nossa vida. Então é difícil, às vezes, você explicar, mas nós não podemos deixar de testemunhar de que Deus está ao nosso lado, na nossa profissão, na nossa vida espiritual. Deixa eu pegar um gancho dessa expressão que você usou aqui agora, testemunhar. Porque a pergunta do Samuel, que foi muito propícia, ela abordou um aspecto que é a consulta de uma porta de emprego. Mas quando você pensa que não é só esse ponto na vida onde você tem uma experiência, você já tem experiência na largada quando você consulta o Senhor, o curso que você vai fazer. Sim. Quando você vive na direção do Senhor, desde de sempre, né? E obviamente quando você entra na hora de fazer a escolha da sua atividade profissional no ensino superior, por exemplo, e no seu caso você já veio do ensino médio técnico, né, para se projetar para o ensino superior, e no programa passado, né, o Tiago falou sobre o quão boa é essa decisão, mas dentro de um contexto de testemunho, não é só isso pontualmente, mas as pessoas percebem em vocês, jovens, estudantes, muitas outras coisas que compõem a direção de Deus na vida de vocês. Essa é a bênção da gente testemunhar do que Deus faz na família, para aquelas pessoas que são mais próximas, são colegas mais próximos, né, dentro do ambiente acadêmico, por exemplo, onde elas não veem só isso, elas veem muito mais do que isso na vida de vocês, de maneira que, embora a lógica da engenharia, a lógica matemática não bata muito com uma decisão como essa, mas esse acaba sendo, por ser um testemunho a mais de uma decisão tomada que invariavelmente vai gerar uma vitória, vai resultar numa vitória maior. E aí você pode, no contexto todo, testemunhar do Deus que vocês servem. E isso é maravilhoso, que a gente podia discutir aqui a noite inteira sobre a abordagem científica, técnica, tecnológica da engenharia, e já estava muito bom, mas além disso, nós temos o espiritual que governa o material. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir. Vamos seguir. Agora nós estamos hoje só com gente da área, só gente entendida. Só eu que tô sobrando. Pode fazer essa pergunta. A paz do Senhor, meu nome é Maressa, eu sou da igreja de Araçás 3. Tenho técnico, assim como Samuel, só que na área de edificações, e hoje eu curso Engenharia Civil. E a pergunta que eu tenho é, para todas as nossas áreas, né, para todas as engenharias, a gente sabe que o concurso, a área dos concursos é muito importante e nos abre muitas portas. Então, quais conselhos que a gente poderia receber para quem quer seguir nessa área de concurso, pretende focar mesmo na área de concurso, os conselhos que seriam bons para esse foco, né, que a gente precisa ter? Na engenharia, no modo geral, nós temos, assim, em relação ao mercado da particular, privado, nós temos menos oportunidades na parte pública. A parte pública não tem, assim, muitas oportunidades se a gente fizer uma proporção com a iniciativa privada, né? Lógico que existem muitas possibilidades, mas se a gente fizer uma proporção com a iniciativa privada, geralmente o engenheiro ele vai ter mais oportunidades na iniciativa privada do que na pública. Mas a pública tem cargos que são muito bons, que são muito importante os irmãos terem essa visão pública da área pública. E o conselho é estudar. Porque geralmente essas vagas, você não vai encontrar um concurso que vai abrir vaga para 1.000 engenheiros. Não tem. É diferente de outras áreas. Às vezes o concurso do Estado vai abrir vaga para 1.000 soldados. O concurso da PRF vai abrir vaga para 1.000 agentes. Mas para engenheiro geralmente é 2, 1. Então você está disputando lá em cima. A régua está lá em cima
na disputa. Então, você precisa estudar. Então, se você quer passar num concurso para a vaga de engenheiro ou da Caixa Econômica, que recentemente teve o concurso, e depois até te contar uma história desse concurso, o engenheiro da Petrobras, dessas instituições públicas, você precisa estudar e geralmente você vai se preparar uns 2, 3 anos para fazer esse concurso. E aí estudar, separar 2, 3, 4, 5 horas de estudo por dia para estudar, porque você vai disputar lá em cima, você vai disputar lá com 2, 3 vagas para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas que se inscreveram. E nós não podemos, eu falo com meus alunos, nós não podemos entrar num concurso para sermos um número. O que é isso? Eu uso com meus alunos essa analogia com o Campeonato de Futebol, o Campeonato Brasileiro. Tem 20 times, só 3 vão disputar o título, o resto está ali para cumprir tabela. Nós não podemos ser essas pessoas que vão entrar no concurso para, ele está ali só para ir. Não podemos ser isso, nós temos que entrar para sermos vitoriosos, até porque o Senhor nos chamou por cabeça, e não cauda. Então, se você se dedicar a estudar, o Senhor vai te ajudar. Mas o Senhor não vai te ajudar nas 70 questões do concurso. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele não pode te ajudar nas 70 questões. Vai te ajudar em 2, 3, vai te fazer lembrar. Você precisa estudar, você precisa se preparar para fazer. Então, o preparo é fundamental. E o preparo com vistas àquele concurso. Procure saber o que o concurso pede, quais são as provas anteriores. Pegue as provas anteriores, faça questões, até para você saber o nível das questões, para que você possa fazer uma boa prova. Domingo, para trás aí, teve um concurso da Caixa Econômica para engenheiro. Eu fui fazer, engenheiro eletricista. Mas fui fazer sabendo assim, olha, eu preciso fazer para ver como é que é, para daqui uns 3, 4 anos conseguir passar. Era uma vaga só. E aí fiz a prova, algumas questões eu senti que eu precisava ter estudado, lembrava o contexto, mas não lembrava toda. Uma questão eu não fiz ela porque eu não lembrei a fórmula, eu fiquei pensando na fórmula, não lembrei, não veio na memória. Mas aí eu saí da prova e fui. Encontrei uma pessoa pelo corredor. Normal, né? Aí você cumprimenta, aí tudo bem, como é que você foi? Aí o rapaz chegou pra mim e falou assim, olha, eu nunca fui tão humilhado a minha vida inteira, porque eu não lembrei nada. Eu tenho que estudar. Se a gente não estudar, a gente que fez o curso, a gente não vai lembrar conceitos, não vai lembrar fórmula. E aí você perde a vaga por uma questão que você errou. E eu nunca fui tão humilhado na minha vida inteira. Um monte de questão que eu não sabia. Aí eu falei assim, pelo menos eu saí mais ou menos. Mas a gente precisa estudar. O estudo ele é fundamental. Você precisa estudar com vistas para aquele concurso. Quando você projeta um objetivo da sua vida, para cada objetivo uma forma de chegar lá. Sim. Obviamente uma forma lícita de chegar lá. E esse caso do concurso não tem jeito mesmo. O caminho do vencedor nunca é fácil. Para qualquer área, o caminho do vencedor é duro. Mas é gratificante. Eu sou da área de humanas. A avaliação é um pouco mais subjetiva. A engenharia não tem jeito. Não tem jeito. Ou você acerta ou você erra. Não tem alternativa. E infelizmente a gente chega às vezes em questões que você olha para a questão e fala, rapaz, isso aqui é fácil. Mas eu não estou lembrando de um pontozinho e aí você perde. E para um concurso isso é muito importante. Você perde uma questão fácil, você não pode errar as questões fáceis. Então o conselho é estudar. Estudar e aí também fazer o seu propósito com o Senhor, né? Orar, fazer uma madrugada, um jejum, é sempre importante. O Senhor vai te auxiliar, o Senhor vai te dar uma bênção. Nos estudos, o Senhor vai abrir sua mente, fazer você gravar com muito mais facilidade. Porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar, isso diz a palavra, nas coisas espirituais, mas nas nossas vidas também, na nossa carreira, ele vai nos lembrar, vai nos fazer lembrar de muitas coisas, entendeu? Muito Pastor, bem. eu queria até lembrar aqui que a gente, para quem quer fazer o concurso, a gente gravou 2 programas com o Júlio sobre o concurso. O pastor deu a dica inicial. Quem quiser também saber mais, assistir os Dias da Minha Mocidade sobre problemas. Muito bom, Estela. Bom, a gente vai ter uma participação agora do interior do estado do Espírito Santo, da cidade de Brejetuba. E quem vai fazer a pergunta é o jovem Wanderson Araújo, lá de Brejetuba. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Wanderson, sou engenheiro civil, sou da igreja de Brejetuba, Espírito Santo, ministério do pastor Lucas. E a minha pergunta é a seguinte:
quais os benefícios do BIM e da inteligência artificial na engenharia e quais os possíveis impactos futuros do uso dessas tecnologias na nossa área. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Anderson, por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí em Brejetuba, aqui no estado do Espírito Santo. Estive lá uma vez, foi um dia bem frio, né, na região das montanhas aqui. Um abraço para você aí de Brejetuba. Tiago, e aí? Inteligência artificial, BIM, que eu não sei o que é, mas você deve saber e você vai falar sobre isso. Só esclarecendo aí, o BIM, ele é uma modelagem. Se a gente for traduzir ao pé da letra o que significa essa sigla em inglês, vai ser uma modelagem para a construção. Assim, uma tradução leve, né? Muitas coisas sobre o BIM. E ele é um método que a gente consegue compatibilizar muitos projetos. E é importante explicar sobre o BIM e a importância dele para a gente entender a importância dele para a engenharia. Quando você tinha, há pouco tempo atrás, 10 anos atrás, no máximo, nós tínhamos todos os nossos projetos sendo feitos em AutoCAD, que é uma ferramenta para construção de projetos. E aí você, para construir, por exemplo, um prédio, eu tenho um grupo de profissionais interdisciplinares. O arquiteto ele vai fazer a concepção arquitetônica, e aí o engenheiro civil ele vai entrar para fazer o cálculo estrutural, depois o engenheiro eletricista vai fazer as instalações elétricas, o engenheiro, às vezes civil, às vezes mecânico, vai fazer a hidráulica, a parte de prevenção e combate a incêndio, vai fazer a parte de ar-condicionado. Então são N projetos que vão entrando ali, iluminação, saída de emergência, são projetos que vão se avolumando só num prédio. E aí acontecia o seguinte, você é um arquiteto, fazia um projeto. Eu sou um engenheiro eletricista, fazia o projeto de elétrica. Ela, engenheiro civil, fazia a parte estrutural. E aí quando você ia chegar na compatibilização dos projetos, descobri que tinha uma mangueira de elétrica passando no meio da coluna. E isso não pode. Vai causar problema na parte estrutural. Ou que tinha uma mangueira elétrica passando do lado de um cano e ia furar o cano de um lado do outro. Então isso também não pode. Então o BIM ele vem para facilitar essa compatibilização de projetos, porque ele cria um modelo 3D de toda a edificação. Você consegue remover parede, ver o que está lá, você consegue ver tudo que está passando naquela parede. Se pode passar aquilo tudo na parede, porque às vezes a parede é estrutural, não pode receber elétrica, lógica, hidráulica, tudo ali que vai diminuir a sua capacidade de estrutura. Então, isso tudo o BIM ele facilita. Então, um trabalho que você demoraria às vezes horas, às vezes dias, para compatibilizar um projeto, o BIM ele já traz todos esses problemas, ele já te aponta, ó, tem um cano passando dentro da coluna. E aí é mais fácil você corrigir em projeto do que descobrir que ia ter um cano na coluna lá na obra. E aí tem que fazer a correção lá no local. Então o BIM é muito importante nesse aspecto. Você diminui o retrabalho, né? E você diminui esses problemas de compatibilização de projetos. Quando você fala de projetos simples, casa, às vezes um prédio menor, não tem tanta diferença. Mas você pega, por exemplo, um estádio de futebol, que tem N projetos ali. Você pega, por exemplo, uma ferrovia, por exemplo, uma hidrelétrica. Então, são projetos complexos que o BIM ele vem hoje para nos auxiliar nesse aspecto. Mas ele substitui o engenheiro? Não. Ele é uma ferramenta para o engenheiro trabalhar. E o engenheiro tem que aprender a trabalhar com ela. Antigamente, o engenheiro calculava com o ábaco, né? Lembra? As bolinhas e tal. Depois surgiu a calculadora eletrônica. Depois a calculadora científica. Depois o computador. Mudou, o engenheiro deixou de ser engenheiro? Não. Ele passou a trabalhar com ferramentas melhores para o seu trabalho, para otimizar o seu trabalho. Isso também acontece com a inteligência artificial. A inteligência artificial pode me substituir, e ela vai me substituir com um grau de acerto muito maior no cálculo puro e simples. Se eu colocar lá, calcule isso, ela vai calcular muito mais rápido do que eu fazer o cálculo na mão. Né? Isso aí sem sombra de dúvida. Mas ela não vai substituir o engenheiro, porque o engenheiro não é só cálculo. O engenheiro é analisar os dados, colher as informações e aí sim aplicar aquilo que é na vida real com aquilo que acontece no teórico, na física e na matemática. Então o engenheiro ele tem que saber essa parte, integrar aquilo que é teórico, matemático e físico naquilo que é o real. E um dos engenheiros assim, que faz isso de forma assim, muito peculiar é o engenheiro de cálculo estrutural. Às vezes o arquiteto vem com um projeto que você fala assim, olha, impossível. Aí o engenheiro calculista ele tem que se virar para fazer aquilo ali funcionar. E ele vai calcular, para fazer
Isso aqui, a gente tem edificações assim maravilhosas no país, no mundo, em que você vê que o engenheiro calculista ele teve que fazer um cálculo muito específico para aquilo ali ficar de pé. E aí essa função, você pega um prédio de 150, 200 andares, você tem que contar com vento, é o engenheiro calculista que vai fazer aquilo ali. E a ferramenta auxilia ele, porque nós somos seres humanos e vamos errar em algum momento. E a ferramenta nos auxilia a mitigar esse erro. Ela não vai acabar com o erro, porque o erro vai existir, mas ela vai mitigar esse problema. Muito bem. Esses dias eu estou só repercutindo isso aqui, e não quero nem saber o problema que isso vai dar, mas que a inteligência está sendo muito mais artificial do que a inteligência, né? Ela está sendo muito mais Sim. vista como artificial do que propriamente inteligência. E é uma coisa que eu acho interessante, é que para quem desconhece as ferramentas de IA, acham que é algo que você substitui tudo de uma forma muito simples. Não é isso. A gente está falando de engenharia, por exemplo, uma das áreas de conhecimento que estão sendo bastante bem valorizadas agora é a engenharia de prompt. É você saber dizer para a inteligência artificial exatamente o que você quer, criar parâmetros para que ela, e aí eu vou usar uma expressão de quem trabalha na área de inteligência artificial, para que ela não alucine. Sim. Porque você falou, né? O ser humano mas a inteligência artificial também erra se você não der o comando correto para ela. Sim. Então, isso é um cuidado que se precisa ter e que, de repente, se tornou mais um elemento de conhecimento necessário para quem está na engenharia, por exemplo. Vamos seguir? Vamos para a nossa última pergunta. A paz do Senhor Jesus, me chamo Estevão Miranda, sou da Igreja de Guarenhuns, pastor Rafael Bolt, e a minha pergunta é a seguinte. Bom, como um engenheiro ele pode lidar no dia a dia da sua profissão, de trabalho, até mesmo nos estudos, com diversas decisões tomadas que, se equivocadas, podem comprometer a segurança das pessoas, o meio ambiente e até mesmo gerar grandes, vamos dizer, prejuízos. O engenheiro ele tem essa preocupação. Tudo que ele faz, e não só a profissão de engenharia, nós vamos ver outras profissões também que o erro pode se tornar catastrófico, né? Mas não vou falar daqui da parte da engenharia. Nós temos hoje, para nos auxiliar, as normas de segurança. Todas as engenharias têm a sua norma específica. A engenharia elétrica, NR10. A engenharia civil, acho que é NR18, se eu não me engano. Nós temos a NR33, são todas normas do país que nos dão um norte para construir uma coisa de forma segura. Então nós temos lá na norma, vocês que são engenheiros civis, né? Nós temos a norma que fala que o pilar não pode ser construído com um ferro menor do que 10 milímetros, né? Não é isso? Acho que é isso mesmo. Então você tem essas normas para quê? Para você se nortear para fazer um cálculo dentro daquilo que é a normativa e daquilo que é o correto. É claro que muitas vezes só a normativa não adianta. Você tem também parâmetros que você tem que seguir para que aquilo que você está calculando seja correto. E o principal de tudo é você entender que você precisa ter o conhecimento daquilo que você está fazendo. Exemplo, eu sou engenheiro eletricista, mas eu hoje, se for calcular uma hidrelétrica, eu não tenho expertise para isso. Então eu tenho que procurar, eu sei como funciona, eu sei como ela tem que funcionar, mas eu tenho que procurar alguém que já teve essa experiência e começar a trabalhar essa experiência com aquela pessoa. Então, nós como engenheiros, nós temos essa responsabilidade. Não é porque os irmãos se formaram em engenharia civil que amanhã vão conseguir fazer um cálculo de um prédio e construir um prédio. Então, procure sempre aquele com mais experiência. Isso é importantíssimo, porque às vezes algumas coisas que estão no nosso cotidiano teórico vão se comportar de forma diferente na prática. E essa prática é quem está lá no campo. Isso é fundamental, a gente entender que precisamos de apoio. Outras decisões para se tomar. A decisão do engenheiro é sempre pautada na norma e na segurança. Sempre. Nunca pode sair disso. Se, na parte de segurança, quanto mais melhor. Se uma coisa pede um pilar, se uma laje, por exemplo, vai pedir 2 ferros, aí no seu cálculo deu 2,5 ferros, aí você, não, vou botar 2 só, porque vou economizar. Não, você coloca 3.
é sempre para mais. E a gente brinca até na nossa área de expertise, né, que pro matemático, o pi é 3,14, a circunferência. Pro físico também, 3, pro engenheiro já, vamos colocar 5, que é melhor. É por quê? Porque o engenheiro ele tem sempre esse viés. É melhor você fazer uma coisa mais segura do que você colocar para menos e aquilo ali trazer um problema. É claro que mesmo às vezes calculando, fazendo os cálculos, algumas coisas acontecem. E aí, se nós estivermos pautados dentro da área de segurança, nós estamos também pautados dentro daquilo que é um processo civil, criminal para frente, porque nós estamos dentro daquilo que a norma de segurança estabeleceu. Serve então, como resguardo. Como né? resguardo. Então se tornou uma fatalidade. Agora, quando eu deixo de fazer aquilo que é a minha parte, ou seja, eu calculo para baixo, para menos, e aí acontece um problema, aí eu sou responsabilizado, porque eu sou o engenheiro que calculou. Então sempre você vai fazer os seus cálculos sempre pautado na segurança, sempre na segurança. E muito mais, nós que somos servos, nós temos o Senhor. O Senhor, Ele nos auxilia em tudo. Está na dúvida, calculou, recalculou, está na dúvida, ora o Senhor, consulte o Senhor. O melhor engenheiro que existe é o Senhor, porque Ele pensou e construiu todo o universo, tudo aquilo que nós usamos, o Senhor que fez. Então, o Senhor Ele pode nos auxiliar em todas as coisas. Nós precisamos dessa experiência. Como profissionais, nós não podemos abandonar o Senhor. Muito pelo contrário, nós temos que cada vez mais nos aproximar de Deus, porque Deus vai nos auxiliar na nossa profissão, Deus vai nos auxiliar no nosso casamento, na nossa vida, Deus vai nos auxiliar na nossa vida espiritual. Ele é o grande auxiliador para nós, Ele vai nos sustentar. Glória a Jesus. Bom, a gente está caminhando para o final do programa. Antes de encerrar, eu queria mandar um abraço para a irmã Ângela Maria Raimunda. Ela mandou uma mensagem aí nos comentários. Ela disse o seguinte: experiências maravilhosas, programa maravilhoso. Isso foi associado a um programa que a gente fez com alguns irmãos nossos aqui da América Latina que estavam presentes e que contaram algumas experiências. Mas é isso, o programa ele é assim, ele agrega, ele aconselha, ele ensina, mas sobretudo nós temos a bênção do Senhor conosco e tudo aquilo que esta presença maravilhosa de Deus nos traz de benefício. Tiago, muito obrigado pela sua participação, já fica aqui o convite para estar conosco outras vezes. Amém. Aí depois você vem falar de outras engenharias aqui, porque são muitas. A paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, pastor Josias, aos jovens. Para mim foi uma bênção estar aqui, é muito gratificante. E sempre que precisar, eu estou à disposição. Amém. Minha colega Estela Lopes, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Tiago, aos jovens, Pai do Senhor, a você que nos assiste também. Mandar sempre um abraço para Daniel, para Raíssa, nossos colegas de produção. Amém. Glória a Deus. Aliás, a Estela que é dentista, né? Ou odontóloga, como queira, como achar melhor, e que é interessante porque, apesar de ser uma área de atuação, obviamente, diretamente ligada à saúde, tem muito de mecânica, sim, tem muito de engenharia, tem muito, né, e fica aqui a lembrança do conhecimento de engenharia impressionante que o querido e saudoso pastor Gedeu Tigueiros, que era dentista, também possuía, e ele sempre fazia associação entre uma coisa e outra. Inclusive, eram as matérias mais difíceis para mim na faculdade. Tudo que envolvia engenharia, física, era uma coisa difícil. Eu acho física uma coisa belíssima, desde que não seja eu que esteja calculando. Queridos jovens, Deus abençoe, a paz do Senhor, uma alegria ter vocês conosco, tá? Eu sempre gosto de dizer a casa de vocês, tá? Voltem sempre. E para você que está nos assistindo, que o Senhor abençoe a sua vida. Se está no YouTube, já sabe, curta, comente, compartilhe. Se está na programação da TV Manaim, na sequência, a gente entra com mais um programa, dos maravilhosos programas dessa emissora que é a TV Manaim. Deus abençoe, a paz do Senhor.